Olá! A crise na Ucrânia coloca a diplomacia brasileira em xeque. O país é parceiro no Programa Espacial Brasileiro e quer mais apoio político. Nós continuamos a ser muito interessados de fomentar a nossa cooperação bilateral em várias áreas. E aqui no Diplomacia você vai ver mais. Integração sul-americana. Solução energética para o Brasil aposta no potencial dos países vizinhos. Nós construímos aí uma política sem fronteiras. Lotação completa. Com participação das bancadas da Venezuela e do Paraguai, Parlamento do Mercosul retoma suas atividades. Eu estou apresentando um requerimento pedindo que uma missão do Mercosul vá até a Venezuela, principalmente para ver a situação dos brasileiros que estão lá. Insegurança digital. CPI do Congresso aponta a necessidade de mais investimentos para que o Brasil se proteja da espionagem internacional. Nós precisamos ampliar os investimentos em inteligência e contra-inteligência. Nas colunas culturais, a análise do documentário sobre o coletivo Paraíba e o som da uruguaia Malena Muyala. Em homenagem ao aniversário de Brasília, você acompanha um ensaio fotográfico com trabalhos de Ana Volpe, Silvio Schmidt, Ivaldo Cavalcante, Jonas Pereira e Chico Santana. As dificuldades energéticas por que passa o Brasil não são privativas do país. Vizinhos sul-americanos também vivenciam os mesmos problemas. O mais importante é que a solução para todos está no uso compartilhado da energia produzida na América do Sul. É a integração energética, um dos eixos de ação da Unasul. Ela prevê o uso compartilhado dos potenciais de todos os países sul-americanos, ricos em gás, petróleo, hidroenergia, carvão, além de energias eólica e solar. A integração energética é o tema de hoje do dossiê diplomático. Petróleo, carvão, gás natural e água, muita água. A América do Sul é cheia de contrastes e riquezas naturais suficientes para produzir a energia necessária para seu consumo e desenvolvimento. O potencial hidrelétrico da região responde por 2/3 da energia que vai ser consumida. Entre Brasil e Paraguai, a usina de Itaipu é a maior do mundo em geração de energia, responsável por 17% da demanda brasileira e 72,5% do consumo paraguaio. Saindo da Bolívia e atravessando os estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o gasoduto Brasil-Bolívia responde por 50% do gás usado por aqui. A longa fronteira brasileira com 10 países torna a integração energética estratégica para o Brasil. O Brasil, pelo volume do comércio, pela capacidade de investimento na região, mas também pelas ligações energéticas, eu destacaria Itaipu e o Gasbol, o Brasil lidera esse processo. O governo aposta na fonte hidráulica e no gás natural para o sucesso das trocas de energia. A demanda de energia vai ser constante e vai incrementar-se cada vez mais, porque cada vez mais sectores brasileiros se incorporam à produção. Então a solução da hidrelétrica é uma solução natural. O gás natural também é outra solução muito interessante através dos gasodutos. A sequência é essa, primeiro pelas energias renováveis, pela hidroeletricidade, depois nós vamos caminhar para os hidrocarbonetos. Se nós desenvolvemos vários projetos alrededor da fronteira com Brasil e Bolívia, nós podíamos vender-lhe energia mais barata. Na fronteira norte, o Brasil pretende construir usinas hidrelétricas em parceria com o Peru e no chamado Arco Norte, que abrange o Suriname, a Guiana Francesa e os estados do Amapá e Roraima. Esses projetos não têm data para sair do papel. Dependem dos estudos de viabilidade técnica, energética, econômica e ambiental.
As áreas de floresta de difícil acesso ainda são um obstáculo. Essa integração via gás ou via usinas hidrelétricas e linha de transmissão, ela se torna um pouco mais difícil, digamos assim, de se efetivar, ao contrário do que acontece na região do sul-americano, onde nós temos vários projetos de integração com o Uruguai, com o Paraguai, com a Argentina, com a Bolívia e assim por diante. E o projeto atual ele é fruto de uma iniciativa dos anos 50, mas que ganha força nos anos 60, isso praticamente não está na literatura, no governo do Castelo Branco. Em 1966, o Castelo Branco reuniu em Manaus diplomatas e empresários, além dos militares, é claro, para promover a integração com os vizinhos amazônicos. O futuro da integração com a Bolívia, fora do mercado de gás, está no campo das possibilidades. A construção de uma usina binacional no Rio Madeira, na fronteira de Guajará-Mirim, em Rondônia, é uma das propostas. Dentro do território boliviano, o Brasil pode concorrer para participar da hidrelétrica de Cachoeira da Esperança. O Brasil ainda pode exportar excedente das usinas de Santo Antônio e Jirau, mas isso depende de linhas de transmissão. Fechar essas parcerias vai exigir dos governos mais do que condições técnicas adequadas. É preciso haver também sintonia político-ideológica. Nós construímos aí uma política sem fronteiras, onde o Brasil compreenda muito bem que não adianta ele crescer se os países vizinhos não crescem da mesma maneira, não progridem, não promovem a inclusão social. A parceria entre Bolívia e Brasil tem que ser forte, tem que ser com miras ao futuro, não somente para proveer energia ao Brasil, sino además para potenciar o desenvolvimento industrial de Bolívia. Não é a interligação energética que vai fomentar um desenvolvimento econômico e social. Desenvolvimento é sempre um processo interno, é sempre endógeno. Então é necessário analisar cada país para verificar como se dão as condições para um desenvolvimento em sentido amplo. A integração energética não é só uma engenharia na sua essência, mas é uma engenharia política também, que tem que dar segurança aos países envolvidos e, consequentemente, usar a energia como um processo de desenvolvimento e como um grande alavancador dessa integração sul-americana. Não significa, no entanto, que a Bolívia poderá se industrializar e se equiparar, por exemplo, à Argentina, ao Chile ou ao Brasil. Porque somos países distintos. Então é preciso ter as negociações, é preciso ter os tratados para que os direitos e deveres, os benefícios e os custos sejam igualmente distribuídos entre os países. Portanto, o ritmo de integração sul-americana é um ritmo menor, mais lento do que o que aconteceu no Brasil. Ao sul do Brasil, os projetos de integração estão mais adiantados. Com a Argentina, o governo Dilma Rousseff realiza estudos técnicos e detalha projetos para a construção de 2 usinas, Garabi e Panambi. A expectativa de conclusão das obras é para 2020, a um custo de 5 bilhões e 200 milhões de dólares. As 2 hidrelétricas deverão somar 2.200 megawatts de capacidade instalada e responder por 10% da demanda argentina e 2% do mercado brasileiro. Que deveremos concluir até o final de 2014, um pouco de 2015, esse projeto, e as 2 usinas entrariam em operação em 2020. As relações entre Brasil e Argentina são muito positivas, mas sempre existem problemas específicos, né? Seja da política cotidiana, de um país ou de outro, ou mesmo de recursos. Neste ano, Brasil e Uruguai começam a operar uma interligação de grande porte que vai permitir o tráfego de 500 megawatts de energia, o que representa 30% da necessidade uruguaia. Hoje, os brasileiros já vendem energia para os uruguaios, mas se valem de uma pequena conversora que fica em Rivera, no Uruguai, com capacidade de apenas 70 megawatts. Boa parte da energia chega pela Argentina, que tem um sistema interligado com o Uruguai. Quando a seca é complicado, tem que recorrer a outro tipo de centrais. E o Uruguai também, como o Brasil tem necessidade, pelo desenvolvimento maior que tem,
de ter mais fontes de energia, o Uruguai também. E agora estamos trabalhando com o Brasil para ter uma espécie de válvula de segurança e, no longo prazo, ter um sistema integrado entre os dois países. Normalmente vai ser usado para casos emergenciais. É importante destacar que essa linha de transmissão permitirá trazer energia, levar a energia do Brasil para o Uruguai e trazer a energia do Uruguai para o Brasil. Intercâmbios energéticos. Os bilhões de recursos a serem investidos em cada projeto de integração vão ser divididos entre os países parceiros. Cada governo poderá recorrer a diferentes fontes de financiamento e o BNDES é um forte candidato. E este financiamento ele é integralmente pago pela energia que a usina produz. Os investimentos na integração energética são grandiosos. Além de envolver muito dinheiro, uma usina hidrelétrica pode funcionar por 30, 40, 50 anos. Para garantir que os projetos forneçam energia a custos mais baixos e os direitos e obrigações de cada país estejam bem definidos, o governo brasileiro defende a assinatura de tratados internacionais. Esse instrumento vai além de um acordo comercial e aumenta a segurança jurídica. Porque são instrumentos jurídicos que é aprovado pelos congressos dos dois países e que tem, digamos, uma acima da lei, digamos assim, e que define de uma maneira muito clara esses custos e esses benefícios que devem ser distribuídos entre os dois países. É uma operação forte, especialmente voltada para a política, né, para a gestão conjunta desses projetos e, ao mesmo tempo, o Brasil, como país maior, alavancar esses investimentos com financiamentos através do sistema financeiro brasileiro, que não só vão ajudar os países, mas vão gerar emprego aqui, até porque nós somos fornecedores de equipamento, nós temos grandes empresas de engenharia e, com isso, nós vamos contribuir decisivamente para promover a integração energética, que é o início dessa grande integração sul-americana, latino-americana. Os países ou os continentes que se integraram, a integração começou pela energia. O Ceará e o Rio Grande do Norte vão poder exportar melão e melancia frescas para o Chile. O país havia fechado as portas aos frutos nacionais por conta da presença da mosca das frutas. Atualmente, o Brasil exporta melancia para 11 países, em especial da União Europeia, do Mercosul, além da Rússia. Já os melões são vendidos para 21 países. E depois de quase 3 anos sem se reunir, o Parlamento do Mercosul voltou à atividade. Em destaque na agenda do Parlasul, o acordo comercial União Europeia-Mercosul e a crise política na Venezuela. O Diplomacia foi a Montevidéu acompanhar a retomada dos trabalhos legislativos. O dia parecia de festa, com direito a foto. Afinal, desde a expulsão do Paraguai do bloco, o Parlasul não realizava sessões. Agora o ritmo volta ao normal, e com a presença da bancada da Venezuela que tomou posse. Os trabalhos tiveram início pelas comissões temáticas. Integrante da Comissão de Infraestrutura, a senadora Ana Amélia trouxe a pauta da construção de mais uma ponte ligando a Argentina e a questão da integração energética. Dependemos também da Argentina do fornecimento de gás natural para a usina termoelétrica de Uruguaiana e do gás da Bolívia. Então isso é realmente extremamente importante na integração de infraestrutura. Mas os olhos estão voltados para a crise política venezuelana. Trabalhadores e estudantes uruguaios se solidarizaram ao governo Maduro. A bancada da Venezuela conta com a ação do Parlasul para evitar a interferência externa e denuncia a existência de uma ação orquestrada. Nosotros hemos detectado dentro de estas movilizaciones de la violencia mercenarios de países árabes, mercenarios de países asiáticos, paramilitares colombianos, narcotraficantes, con una enorme cantidad de dinero del narcotráfico, además con un enorme apoio mediático. Estou apresentando requerimento pedindo que uma missão do Mercosul vá até a Venezuela, principalmente para ver a situação dos brasileiros que estão lá, porque eu sou de Roraima, portanto, eu sou a parte do Brasil que está colada na Venezuela. Nós temos muitas denúncias lá e eu acho que um órgão como o Mercosul, nesse momento, deveria olhar essa questão, mas também tentar contribuir para que possa voltar a paz na Venezuela. Outro ponto que preocupa as bancadas aqui no Parlasul é o acordo econômico União Europeia-Mercosul. Os parlamentares estão com a atenção voltadas a 2 pontos.
Primeiro, a questão industrial. Eles temem que a Europa, com a potência de suas fábricas, possa fragilizar ainda mais o setor industrial sul-americano. A outra questão é a produção agrícola. Eles não estão convictos de que a Europa irá abrir com tanta facilidade as portas aos produtos agrícolas do Mercosul. Tiene que ser tratado que reduzca las asimetrías, que no mantenga los privilegios y las trabas arancelarias que Europa impone para sus productos, particularmente para su agricultura, pero también para su industria. A economia mundial teima em vagarosamente ir se aquecendo, o que significa dizer que quando isso acontece num cenário maior, você tem a indústria de transformação no mundo todo produzindo, querendo comercializar os seus estoques, e isso traz dificuldades importantes para a produção industrial nos vários países. Esse não é um fenômeno brasileiro, é mundial. Isso me preocupa extremamente. A União Europeia não tem mais mercado interno. Eles, com as restrições para a recuperação da economia dos bancos, cortaram dinheiro de salário, de saúde, de educação, de previdência, e eles querem desesperadamente exportar. Já as tarifas para a entrada de produtos primários brasileiros são muito baixas. Eu, pessoalmente, não sei o que eles podem nos oferecer, mas sei que eles querem mesmo o mercado do Brasil, da Argentina, para ver se saem da confusão em que entraram. Talvez os parlamentos dos países que integram o Mercosul seja a parte mais sensível para avaliar o impacto positivo ou negativo sobre um acordo dessa natureza. Então temos que avaliar profundamente não apenas os aspectos políticos, que são sempre relevantes, mas também os impactos que sobre as economias desses países irão representar. Do Parlamento do Mercosul em Montevidéu, Chico Santana, especial para o Diplomacia. A seguir, senadores pedem mais investimentos para proteger o Brasil da espionagem internacional. Em 1 minuto estaremos de volta.